Muito bom dia, meus queridos irmãos, graças e paz a todos. Dando início a mais uma manhã com Deus no dia de hoje, convido os amados para que acompanhem a leitura que farei no Salmo de número 100, hino de ingresso ao templo. Diz assim a palavra do Senhor: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvores. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós temos o privilégio de servir a um Deus tão grande, a um Deus que nos convida para que entremos na sua presença com ações de graças, para que entremos na sua presença com hinos de louvor. Oremos então a esse Deus. Santo Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor. Tu és grande, o Senhor é soberano, o Senhor é o Criador de todas as coisas, e todas as terras, Senhor, te cantarão louvor. Todas as pessoas se prostrarão, ó Deus, diante de ti, pois reconhecerão que o Senhor é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Senhor, nos ensine, ó Pai, a estarmos com corações gratos diante de ti. Nós temos experimentado que o Senhor é bom, ó Deus, nós temos visto que a tua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a tua fidelidade. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos escuta. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. E é em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e faz
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com cada um nesta manhã, nesse dia abençoado que o Senhor nos deu. Cada vez mais o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça e tem nos protegido em todos os momentos da nossa vida. E nesse momento de meditação na palavra do Senhor, o nosso desejo, o nosso clamor é para que Deus abra o nosso coração para que nós possamos entender a sua palavra, que nós possamos estar sendo conduzidos pelo seu Santo Espírito a cada vez mais estarmos sedentos e querendo ouvir as boas novas do Senhor para nós. E eu quero compartilhar com os irmãos o texto da palavra do Senhor lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Jonas, capítulo 2 de Jonas. Eu não vou estar lendo todo o versículo, mas é um capítulo, mas é um capítulo muito curto, 10 versículos, e os irmãos podem estar lendo todo o capítulo e todo o livro, porque é um livro curto. O livro de Jonas tem 4 capítulos. Estarei lendo do capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que fala assim: Então Jonas, do ventre do grande peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do grande abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Que Deus assim abençoe a sua palavra. O texto lido e todo o capítulo, todo o livro de Jonas é muito conhecido. As crianças aprendem nas escolas dominicais, na igreja, na literatura. Todo mundo praticamente já ouviu a história de Jonas e de como ele foi milagrosamente engolido por um grande peixe e sobreviveu a esse período. Mas o livro de Jonas, ele registra vários pedidos de socorros a Deus. Ele começa com o clamor dos marinheiros em alto mar. Diante das águas cada vez mais agitadas, esses marinheiros eles perceberam que poderiam afundar, que o barco poderia afundar e eles poderiam morrer afogados. E então eles começam a jogar fora a carga do navio e eles clamam aos seus deuses, né? Os deuses que eles seguiam, que eles acreditavam. Mas tudo isso foi em vão, porque os deuses não podem salvar. E o Senhor é o Senhor, é o Deus de todos os falsos deuses. E isso tudo foi em vão. Somente quando, com receio, Jonas pede para que ele seja lançado ao mar. Ele que pede, ele que entende que ele é a causa de toda aquela tempestade, daquele pavor que estavam vindo sobre aquele navio, sobre todo o mar. Então Jonas ele pede para ser lançado ao mar e eles suplicam por clemência ao Deus do profeta. Então o mar se acalmou após esse evento de serem lançados Jonas ao mar. E é interessante que esse pedido de socorro ele continua. Após cair ao mar, Jonas começou a suplicar, a clamar por socorro. E lá nas profundezas do mar, no ventre do grande peixe, Jonas clama a Deus, ele pede a Deus, ele pede socorro a Deus. O Senhor ouviu a Jonas, o seu profeta chamado profeta Fujão, e ele foi devolvido à terra. Depois ele vai para a grande cidade de Nínive, e são os ninivitas aos milhares que clamam pela misericórdia divina. Eles têm um clamor, têm um pranto nacional, e eles clamam a Deus para que eles não sejam destruídos. Em resposta, Deus os poupou do juízo que traria sobre eles caso eles não se arrependessem. Mais uma vez o socorro é pedido. Nós devemos notar que quando necessário, Deus interferiu
até nas leis da natureza, para atender às súplicas daqueles que se chegam até ele. Deus acalmou o mar para salvar os marinheiros, enviou um grande peixe para engolir Jonas e depois fez vomitá-lo na praia. Não são coisas comuns, não são coisas que a gente vê no dia a dia. Se a gente olhar para o nosso mundo muito inimigo ao Evangelho, à profecia bíblica, a visão materialista e naturalista desse mundo, ele trata o livro de Jonas apenas como uma lenda, como um conto. Isso porque os homens não creem numa realidade espiritual além da natureza física, daquilo que a ciência consegue comprovar. Ela não, essa lei, esse segmento materialista, naturalista, não acredita nos milagres. Mas nós, como cristãos, na nossa visão cristã de mundo, que crê em Deus, Criador do universo físico e das leis que regem seus milagres, é praticamente muito comum e muito fácil a gente entender os milagres do Senhor, que são narrados na Bíblia. Deus é soberano e Deus, ele intervém, ele interfere no universo físico, se isso for da sua vontade e se isso for ajudar a quem clama ao Senhor por ajuda, por socorro. Deus pode fazer isso. Deus tem feito ao longo da história da redenção muitos milagres da natureza, milagres na vida das pessoas. Deus transforma a água em vinho. As tempestades da vida começam muitas vezes a afundar o nosso barco. E aí nós muitas vezes se encontramos no fundo do poço e parece que não tem saída. Muitas vezes a gente não tem sossego, sabendo que vai enfrentar situações ou coisas que ainda não aconteceram. E muitas vezes a gente não sabe como escapar dessas situações. Essas tempestades vêm na nossa vida e parece que nos cercam, querem nos engolir, como Jonas foi engolido pelo grande peixe. Nós temos que clamar a Deus, nós temos que confiar na soberania de Deus. Nós temos que entender que graças à morte expiatória de seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Senhor. Nós temos a possibilidade de clamar, de sermos ouvidos por aquele que tem controle sobre todas as coisas, inclusive da própria natureza. A forma de intervir é Deus quem decide. Ele pode ser com um milagre que rompe com alguma lei que rege o universo, mas também pode ser através de uma transformação do nosso coração e muitas vezes, na maioria das vezes, a transformação da nossa visão da situação, porque muitas vezes, a maioria das vezes, a gente foca muito no problema, a gente não olha para aquele que pode solucionar ou trazer uma resposta para esse problema. Meus irmãos e minhas irmãs, todos aqueles que nos ouvem, é Deus que tem o poder para fazer o que for necessário, para que nós tenhamos soluções ou respostas, se assim for da sua vontade, para tudo aquilo que nos aflige, para tudo aquilo que tira o nosso sossego. Não adianta a gente fugir, não adianta a gente querer jogar a sujeira para baixo do tapete. Nós temos que nos colocar diante de Deus, clamar ao Senhor e pedir a sua intercessão divina sobre todas as tempestades que vierem na nossa vida. Deus ouve a nossa súplica, não importa onde estejamos. Isso é mostrado no caso de Jonas, e o mesmo Deus de Jonas é o nosso Deus. Nós temos que estar confiantes, nós temos que estar cada vez mais nos achegando a esse Deus criador, a esse Deus sustentador de todas as coisas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos entendimento que Deus nos ouve. Deus está atento às nossas orações, às nossas súplicas. Por mais
impossíveis que pareçam as soluções. Deus pode nos ajudar e Deus tem socorrido a humanidade por toda a história da redenção. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos fortaleça. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Oh, 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 oh. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Meus irmãos, que segurança nós temos em Deus, porque Ele nos ouve. Como é bom servir a um Deus que nos ama, a um Deus que está atento para as nossas dificuldades, atento para as nossas petições. Oremos a esse Deus maravilhoso.
Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Nós acabamos de ouvir que o Senhor nos ouve. Nós acabamos de contemplar o teu cuidado sobre as nossas vidas e nós estamos gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, no decorrer dos nossos dias, nos ajude a lembrar sempre que o Senhor nos ama. Nos ajude, ó Deus, a ser gratos pelos teus maravilhosos feitos, ó Deus, pelas coisas grandes e pelas coisas pequenas que o Senhor faz. Senhor, muito obrigado porque o Senhor providencia tudo. Sejam coisas grandes, sejam coisas pequenas, o Senhor já providenciou. Muito obrigado, a Deus, pelo teu imenso amor para conosco. E o desejo do nosso coração é que o Senhor fique conosco durante o nosso dia. E que através dos nossos atos, através das nossas atitudes, nós possamos contemplar e testificar do teu santo nome. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém.